de o quanto a população transvestigênero, né, foi relegada nesse espaço da militância na cidade de Juiz de Fora, né, o quanto a gente não teve espaço, do quanto durante muito tempo o nosso espaço, como a gente escreveu lá no nosso folheto, foi um espaço do glamour, né? Tanto que a gente ainda tem a questão de como, que eu acho que a gente dá um passo avante muito grande hoje, que é como incluir também as transmasculinidades no debate junto com a Astra, porque a Astra ela tem a palavra travestis no início só por conta mesmo de uma questão política, porque é o grupo mais vulnerabilizado dentro da proposta da população transvestigênero, mas que a gente é uma associação representativa de pessoas transvestigêneras mesmo, né? Pessoas trans e para todo mundo. Tanto que durante o nosso processo do último fundo que a Astra geriu, a gente fez retificação de nome e gênero de vários meninos trans, né? Várias pessoas nos procuraram e a gente conseguiu realizar esse processo para várias pessoas, né? Para dizer que este era um momento em que eu e Bruna também sonhamos, né? De que a gente pudesse ampliar a população trans em torno da Astra, para a gente poder lutar pelo direito de todo mundo, né? E daí Murilo esteve aqui conosco no Centro de Referência para falar sobre isso, né? Para falar sobre um processo também de fazer uma fala e trazer a população, principalmente transmasculina, porque ainda existia e ainda existe, eu acho que este é um trabalho que a gente tem de fazer, de avançar no processo de que a Astra não é só para mulheres trans e que todes, travas e boicetas, estamos num lugar de opressão na sociedade, né? Nós somos, a Indianarai falou hoje de manhã que ela vive tentando trancar o humano dentro dela e colocar ele numa cela lá embaixo, porque somos todos monstros, né? E a gente quer recorrer a essa monstruosidade para dizer que essa sociedade não é uma sociedade que nos espelha, que nos representa, né? Que se somos monstros dentro da sociedade, a sociedade tá ruim, então a gente não quer essa sociedade humana, né? A gente não quer recorrer a essa humanidade, a gente quer manter esse processo. Então era um sonho mesmo que a gente tivesse nos seminários do Centro de Referência uma mesa de pessoas trans, né? Que a gente nunca consegue, por vários motivos, obviamente, no caso das mulheres trans, por conta do trabalho que fazemos, né? É desumano exigir militância de mulheres trans prostitutas, que estão agora, provavelmente, saindo de suas casas para poder pegar e ganhar dinheiro para se alimentar amanhã, né? E a mesma coisa dos homens trans, né? Porque tem uma questão também aí da questão da visibilidade, do quanto isso é difícil, a questão de visibilidade e passabilidade para homens trans, e quanto existe essa dificuldade da inserção no movimento político por vários motivos, inclusive pela proximidade de um movimento político com o feminismo, e com o feminismo que se diz radical, aí a gente tenta se largar dessas pessoas o máximo que a gente consegue, mas a gente entende essas dificuldades. Então eu queria chamar a Bruna, né, que é a secretária da Astra, queria chamar o Murilo e o Luca, que para fazer uma pequena fala, é uma roda de conversa, mas principalmente com esse compromisso, né, de que a gente consiga cada vez mais que a população trans de Juiz de Fora, no geral, esteja no centro de referência. Muito embora a gente acabou de falar aqui que a gente quer que o centro de referência acabe com outro programa de extensão, mas que a gente construa outros processos de militância das pessoas trans aqui nesse espaço, ocupando esse espaço, ou ocupando outros espaços. Pode vir para frente, gente, vamos falar aqui na frente. Vamos, Murilo. Luca, vem, Bruna, senta aqui. Brune, por favor. Gente. Ai, Brune, toda vez é uma insistência com a Bruna. Vem aqui, mulher. Estou chamando a Brune aqui, porque a Brune foi parte fundamental de um grupo, né, que se chama Visitrans,
que são os primórdios do debate da transvestigeneridade em Juiz de Fora, né? Junto com a Faculdade de Psicologia, o mestrado que ela fez, o doutorado que ela está terminando de fazer. Foi ela a primeira mestranda, doutoranda da universidade. Então é uma figura militante histórica da cidade, e aí ela faz isso, tem de brigar com ela, trazer, insistir, vem cá, não, estou por fora, a gente nunca está por fora, né? Mas é isso, sim, a gente vai fazendo falas, e aí é uma roda de conversa mesmo, e aí a gente vai passar depois pro pessoal, né, Murilo? Pode começar e a gente vai continuar. Boa noite, meu nome é Murilo, para quem não me conhece, eu sou criador do O Transmissão. Fui o primeiro homem trans, Mister Trans em Juiz de Fora, competindo no primeiro concurso de beleza trans masculina, que foi o ano passado em São Paulo. Esse ano eu passo a faixa pro Luca. E eu queria fazer só uma adendo que você falou da Bruni. E a Bruni é uma pessoa que fez muita diferença na minha transição, sem saber. Porque o primeiro casamento que eu fotografei, que o Luca tocou, a gente foi conhecer o pessoal, eu não lembro o lugar, assim, como é que chamava lá. E aí, assim que eu entrei, a Bruni foi a pessoa que me recepcionou. Ela falou assim, como é que você chama? Aí eu, fulano. Ela, não, você tem um nome que você queira que seja amado. Aí eu fiquei com aquilo no coração, sabe? Primeiro sentimento, assim. E, basicamente, a minha introdução é essa. Boa noite, gente. Eu chamo Luca, sou barbeiro autônomo. Atualmente tentando entrar na área do empreendedorismo. Estou abrindo minha primeira barbearia, graças a Deus. E é tudo muito novo para mim, porque, obviamente, eu não conheço nenhuma outra pessoa trans dono de barbearias, que é a minha área, no caso, salão de beleza e etc. Eu vejo muito como colaborador. Graças a Deus ainda vejo, né? Pelo menos isso. E eu também estava com a história do trans na cabeça, porque foi muito falado que existiu há um tempo atrás realmente um lugar de acolhimento, e foi o lugar que eu recorri também. Foi o primeiro lugar que eu falei o meu nome para pessoas desconhecidas, entendeu? Foi a mesma sensação, beleza, mas qual é o seu nome? E foi a primeira vez que eu botei na minha cabeça que eu tinha um nome que eu não usava, porque foi a partir daí que eu comecei a me questionar, graças ao Visitrans também. Então, eu sou a Bruna, né, diferente da história dos meninos, da Bruna também. Tô aqui velha, gente, quase igual a Matusalém, que tá maluda desigual. Aqui. É sério, as minhas referências, eu acho que não tem nenhuma mais viva, já morreu tudo, coitado. Eu vou falar que eu tenho referência, não, coitado, já foram, tadinha, né? Não estão mais aqui, mas enfim. A gente tá aqui lutando, eu tinha preparado para morrer aos 30, já tô aqui com 45, já tô com 50% a mais da minha expectativa de vida, né? Já vencendo aí, tô aí. E assim, eu acho que a grande maioria me conhece, os que não conhecem, vocês vão conhecer essa pessoa assim, perturbada. Mas tô aqui, entendeu? Gente, boa noite, né? A Nara já me apresentou, mas a Bruna trouxe, e ela foi referência para mim, inclusive, antes do meu processo, porque é uma coisa que uma pessoa vai puxando a outra, que vai puxando a outra, e a gente não tem noção dos impactos disso nas nossas vidas, né? Então a Bruna foi uma referência minha no meu processo, inclusive lá no IGM ainda, na época do que a gente foi lá construir algumas parcerias, né? Eu na universidade ainda, né? E a Bruna veio educação sem homofobia na época, e a Bruna já vindo dando aula e toda articulada, e depois a gente se aproximou para fazer uma conferência municipal, e eu tive mais contato com a Bruna, então ela foi referência para mim também no meu processo, né? Uma pessoa que eu admiro muito, que está aqui, que é muito resistente, traz uma história muito incrível, assim, e depois a gente foi se aproximando, trabalhando em outras coisas, muitas histórias por aí, né, Bruna? E eu acho muito bacana os meus trazendo do Visitrans também, que é um projeto que eu tenho resgatado no meu doutorado, que eu escolhi escrever sobre isso, a potência desse grupo, porque sempre em um momento eu escuto, uma pessoa fala outra. Foram 4 anos de trabalho, assim, acho que foi um dos trabalhos mais longos, assim, onde eu aprendi muito para chegar até aqui. Muito. Então, assim, foi um trabalho muito longo, e eu acho que foi uma experiência muito incrível para pensar agenciamento das pessoas e como as pessoas
se transformaram, assim, sabe? Acho que ver essas histórias é muito incrível, assim. Inclusive, só para contextualizar para os meninos falarem, eu lembrei da história de um outro menino do grupo que chegou na época que estava no ensino médio, né? O Thiago, e aí aí depois ele foi para a faculdade, ele se formou, então a gente acolheu ele, a família, a mãe, todo mundo, né? E aí ele se formou e ele defendeu um TCC pelo serviço social, falando sobre políticas para as pessoas trans e o serviço social, e ele me convidou para a banca. Então, assim, foi um processo que eu nunca esperaria passar, porque cada vez mais pessoas nossas estão ocupando os lugares. E você ter acompanhado a pessoa durante a adolescência e ver que ela se formou e que ela está fazendo um trabalho de extrema competência e discutindo e compondo esse espaço com a gente foi muito significativo, assim, sabe? Então, escutar a história dos meninos, ver a história do Thiago, ver a história das outras pessoas, para além, ela se posicionando em outros espaços é muito significativo e eu acho que é o que faz sentido, assim, sabe? Então, acho que eu vou só encerrar minha introdução, assim, com essas histórias, já que a gente entrou nessas narrativas, né? E deixa para a gente construir e potencializar mais espaços, que o Centro de Referência é mais um desses espaços que potencializa e tensiona num nível político, eu acho que mais macro do que foi a sementinha que estava lá atrás, assim. Eu acho que ali a gente conseguiu romper algumas limitações que a gente tinha ali e avançar para a gente chegar aqui hoje, eu acho. Bom, a ideia que eu tive vindo aqui conversar com a Dandara era trazer mesmo mais pessoas, mais homens trans para poder falar. Porque quando eu vi a primeira marcha trans que a gente fez, que a gente participou, né? Eu não vi tantos homens trans. Eu acho que o homem trans ele fica muito ali encolhido atrás do nosso muro de segurança, e são as mulheres trans, as travestis, né? Elas são a nossa linha de frente sempre. E eu queria muito que os homens tomassem mais tendências, tomassem mais um próprio lugar para fazer essas coisas, e a gente não tem isso. E eu fico esperando isso, igual a gente estava comentando aqui agora também, que ontem eu saí para um date e aí a menina me perguntou se eu era hétero, porque eu não performo uma masculinidade muito aflorada. E aí, tipo, você vira homem, mas tem um jeitinho de gay, né? Por quê? Mas é porque a gente tem as nossas criações e não é porque a gente iniciou uma transição que a gente vai perder todo aquele contexto, aquela bagagem que a gente carrega, né? E aí eu vejo que muitos homens trans, não sei se é só por questão de segurança ou porque quer mesmo, aí vai para um lado mais tóxico, sabe? E finge que não é trans, aí chega naquela parada toda. E é por isso que eu vim com tudo isso para Dandara, porque eu quero que o trans masculino também seja uma coisa mais unida, mais tipo, bora, sabe? E aí, como eu falo bora, eu olhei pro Luca e falei, bora? Ele, bora. Quando eu iniciei a transição foi assim, eu falei, você é trans? Você tomou hormônio? Não, então vamos. E foi realmente assim, foi o que você falou aqui, uma coisa vai puxando a outra, uma pessoa vai levando a outra, vai incentivando a outra, e foi assim. Eu, de verdade, dei o pontapé inicial na minha transição hormonal, no caso, por causa do Murilo, entendeu? Ele foi primeiro na endócrino, ele me contou a experiência dele, e aí sim eu falei, beleza, agora eu tenho que ir, agora eu vou. E foi a partir disso, tanto que a gente começou a se hormonizar junto, a gente fazia medição de data, digamos assim, a gente deixava para aplicar junto, apesar de ser uma dificuldade, né, de aplicar nas farmácias e todos os meios que disponibilizam, porque parece que a gente está fazendo uma coisa muito ilegal, sabe? E é muito doloroso. E essa questão de performar qualquer tipo de coisa era uma questão que eu tinha muito com uma psicóloga minha, que eu fiz esse processo no início da minha transição, eu estive com ela, uma psicanalista, e no início eu lidava muito como se eu fosse duas pessoas, como se estivesse eu antes da transição e como se eu fosse atingir uma outra pessoa, um fulano lá. E foi um processo realmente difícil, não doloroso, mas difícil, para eu entender que eu sempre seria aquela única pessoa, entendeu? Não é por conta de uma transição a mais ou a menos, não é por conta de cirurgias ou procedimentos estéticos
que eu criaria um novo personagem, porque não é um personagem, entendeu? Esse entendimento que a gente tem que enxergar que somos nós, independente da aparência que a gente está passando. Então, eu entendo muito essas pessoas que você falou de ir para o lado tóxico, porque é muito mais fácil. É muito mais fácil, realmente. Se você ainda tem uma passividade muito maior, a passividade, não sei se é uma palavra comum para todo mundo aqui, mas é quando você é uma pessoa trans e não parece que é trans, vou usar a palavra porca, né? Porque não tem essa de parecer ou não. Mas as pessoas julgam assim. Então, se o terceiro de fora te olha e na cara dele ele acha que você é cis, é hétero, é um homem que nasceu homem, por que que você vai, na cabeça dessas pessoas, lutar contra isso? Bater o pé e falar, não, eu sou trans, para correr o risco de sofrer preconceito? Muita gente pensa assim. Mas eu acho que é tudo parte de um processo de vivência, de estar com pessoas, de ouvir outras pessoas mais velhas que já passam por isso, ou mais novas também, porque as pessoas mais novas têm muito para trazer pra gente, sabe? E é isso, eu tô achando incrível isso, tudo que está acontecendo, porque não é comum, a gente sente muita falta de um espaço para falar, seja sobre qualquer coisa, para ser ouvido, né, principalmente, e eu acho que é esse o caminho. Sucinto, né? Adoro. Os homens trans arrasam, gente. Ah, babado. Uma confusão na cabeça da gente, mas eu não tô nem aí. Mas enfim, vamos lá. A Bruni falou, né, aqui de referências e eu falo, a Bruni também é uma das primeiras referências que eu tenho, né? Bem antes, né, da transição dela, eu lembro que eu conheci a Bruni, igual eu falei, quando eu fiz 30 anos. E eu falei assim, gente, agora eu não morri, eu preciso fazer alguma coisa. Porque eu já tinha contado que eu ia morrer ali. Só que eu não morri. E aí eu juntei minhas coisas, voltei pro Brasil, falei, e agora o que eu faço? Eu não morri, eu não morri, o dinheiro eu já tinha gastado tudo, porque eu falei assim, eu vou morrer mesmo, preciso juntar dinheiro. Gastei tudo viajando, conhecendo o mundo, e falei, pronto, agora eu não tenho dinheiro e também não morri, o que eu faço? Aí eu falei, preciso fazer alguma coisa, sério. E aí amanhã vai estar aqui o Marco Aurélio, que também, né, faz parte desse processo, a Juliana, que hoje não está aqui, mas enfim, foram as pessoas que eu conheci. Eles na época tinham vindo a Juiz de Fora fazer um documentário pelo UFMG, que foi muito prazer, e eu estava na casa de uma amiga minha, né, passando pelas mesmas crises existenciais. Enfim, a Rafaela ainda não tinha planejado morrer, porque ela ainda era bem nova na época, mas enfim, e a gente chega e conhece esse grupo. O documentário é o documentário Muito Prazer, né, que eu falei, a Giane que dirigia, que era minha prima, e falou com a Beatriz, a gente vai gravar um documentário com as pessoas travestis, transexuais do município, se a Bruna não quer gravar esse documentário com a gente. E aí eu fui. Falei assim, eu vou gravar, porque minha prima chamou, eu vou lá. Tem nada pra fazer, eu vou lá. E realmente não tinha nada pra fazer mesmo, porque eu não tinha nem expectativa de ficar vivo, quanto mais fazer alguma coisa. E aí fui lá gravar esse documentário, e eu lembro que eu sentei para gravar o documentário, e aí eu já vou vir aqui no Luca, porque eu tinha assim, uma passibilidade muito grande, e eu lembro que, assim, que em algum momento eu parando pensando assim, gente, a questão da travestilidade para mim não é uma coisa que me incomodou muito, mas o ser negra me incomodava demais. Chamava muito mais atenção por ser preto que por ser viado, porque por ser viado ninguém percebia que eu era viado, então eu passava ali direto despercebido, mas o ser preto estava toda hora na minha pele. Você vai no mercado, tinha alguém te acompanhando, te olhando, entendeu? E mesmo que eu tivesse com uma roupa muito boa, com um perfume muito bom, com bastante dinheiro, mas isso sempre me tocava. Então eu sentia muito mais as questões do racismo do que da travestilidade. Tanto que hoje é uma coisa que me incomoda muito, eu trato na minha análise, essa questão da travestilidade, porque a minha travestilidade, ela foi construída nessa passabilidade, e eu era uma Bruna linda, bonita, maravilhosa, não que eu não continue sendo, continuo, claro que eu sei, eu acolho tudo espelho todo dia, mas enfim, e isso foi acontecendo na minha vida, e aí eu conheço esse pessoal do Muito Prazer, aí eu vejo, sabe, a gente vai, aí eles falam, não, vão acompanhando a gente, porque você conhece as meninas, a gente vai tendo acesso, vai conhecendo mais pessoas. E eu falei, gente, tem um tanto de gente preocupada com a população LGBT que ia mais, principalmente com as travestis e transexuais. Eles falaram, por que você não pensa em estudar, fazer alguma coisa? Eu falava, gente, eu já pensei, foi só morrer.
E realmente, gente, eu pensava, pra mim, morrer com 30 anos era assim, o máximo. Eu nunca pensei na minha vida em viver mais que 30 anos. Porque desde a minha infância, minha juventude, foi, olha, travesti, pega AIDS, morre com no máximo 30 anos. Ou é assassinada na beira da esquina, eu tava na esquina o tempo todo. Então, qualquer hora eu já tava ali preparado. Eu saía de casa pensando, pode ser hoje que eu vou morrer. E aí eu nunca preocupei com isso mesmo. Não tinha essa preocupação e eu sou muito honesta para falar disso. E aí eu vi aquele pessoal todo preocupado, falando que existiam as outras possibilidades. Aí eu falei, oh meu Deus, vou embarcar nesse povo. Que eles vêm educadinho, né? Porque ninguém te fala o que você vai enfrentar depois. Né? Todo mundo vem com aquele discurso bonitinho, que a escola tem que ser inclusiva, que não sei o que lá, mas ninguém te fala que essa mesma escola te expulsa depois de um certo tempo lá dentro da universidade, principalmente dentro da faculdade de educação. Ninguém te fala que você vai ser expulso de lá, mas é o que acontece. É o que acontece o tempo todo. Não preciso de água, não, preciso só falar mesmo. A louca. E aí eu vou fazer o documentário Muito Prazer. E aí, no meio desse grupo, tava a Bruni lá, que tava fazendo a graduação ainda na época, né, Bruni? A Bruni ainda tava no início da graduação dela e era bolsista da Juliana, se eu não me engano, não era? Era bolsista da Juliana. E esse pessoal começa a virar pra mim e falar, me plantar novas ideias. Olha, já que você não morreu até aqui, vamos fazer alguma outra coisa. Porque até se eu morrer, pode ser seja de hoje ou amanhã, ou pode ser que isso leve muito tempo. E esse muito tempo, já tem muito tempo mesmo, já estão mais de 15 anos, mais de história. E aí eu entrei, aí eu fui para o Instituto Federal fazer secretariado, passei lá 3 anos fazendo secretariado, depois eu entrei na universidade, porque eu falei assim, não, tem que ir lá para a universidade também. Porque não era só no Instituto Federal, o Instituto Federal é bom, mas o bom era a universidade, mentira que não era não. Mas eu acreditava que fosse. Aí vai eu para a universidade fazer o bacharel de Ciências Humanas, e aí faz o bacharel, faz o segundo ciclo, tá, mais 5 anos se passaram. Falei, eu juntei 3 com mais 5 já era 8. Falei, vamos fazer mais alguma coisa. Aí vai eu lá pro João 23 fazer o PIBID, que chama o negócio, aquele trem lá, né? Mas isso lá. Fui lá fazer esse trem, tava dando certo, bonitinho. Aí inventa eu de voltar pra universidade fazer especialização. Pronto, aí começa o desgosto da vida do ser humano. Você vai, você faz tudo bonitinho, você ensaia tudo direitinho, põe na cartilha de tudo que eles mandaram, e aí um belo dia você ouve assim, você não atingiu o índice de rendimento suficiente para aprovação. Você é reprovado por frequência numa matéria de travestilidade, né? Que o professor doutor sabia mais de travestilidade que eu, que é um professor, o professor doutor gay branco, sabia mais de travestilidade que eu, né? E ele me reprova nessa disciplina. Aí você fica pensando, fala, para que a gente caminha tanto? A gente caminha tanto para você parar nessas barreiras. E aí eu falo, as minhas barreiras, elas não foram enfrentadas de fora. As de fora eu fui passando uma por uma. Mas as barreiras de dentro, aquelas que eu encontrei o acolhimento, foram as que me pararam. E eu falo hoje, assim, a universidade para mim foi um sonho que acabou. Foi um sonho para mim que terminou. Eu prefiro a minha militância, que eu posso falar o que eu quero, que eu posso ser quem eu sou, do que ser aquela pessoa que está lá desenhada, moldada por essas paredes que nos cercam aqui hoje. Então, quando a gente fala de referências, de construções de identidades, a gente está falando disso. Acho bonito quem quer ser doutor, quem quer fazer mestrado, acho bonito, acho interessante, mas eu acho que eu posso continuar sendo a Bruna, sem mestrado, sem doutorado, porque eu vou continuar sendo eu. E o título, ele pode ser que ele venha, pode ser que ele não venha, ele não vai me mudar em nada. Então é saber que as nossas construções, elas são feitas em cima da gente. E os caminhos, as paredes que nos param, elas nos param por algum tempo, mas a gente contorna ela e continua projetando, fazendo outras coisas, de outras formas, porque aquela parede não te deixou caminhar. Mas parar de caminhar a gente não pode parar. Então é daí para frente e para cima deles com força. Acho que a Bruna trouxe pontos importantes para pensar e acho que quando você falou da crise dos 30, eu acho que eu estou chegando nessa crise agora. Eu me identifiquei muito com isso, de pensar para onde a gente vai mesmo, inclusive na universidade, porque ao contrário de vocês, sua história foi vencida nas ruas, a minha foi dentro da universidade. Eu tenho
10 anos de universidade. E aí, quando você fala desses muros, dessas formatações, desses embates, eu lembro dos próprios que eu encontrei também, né? Que a universidade se coloca como espaço aberto, mas ela não é tão espaço aberto assim. É um espaço muito heterogêneo. Alguns espaços específicos, algumas pessoas específicas são abertas, mas muitas vezes, e é uma crítica que eu já fiz até publicamente para a universidade, ela usa os nossos corpos, ela quer que a gente esteja lá, mas quer que a gente trabalhe numa perspectiva muito voltada para a cisgeneridade, para que a gente reproduza questões da cisgeneridade. Então ela aceita os nossos corpos, mas não aceita de fato as nossas vivências, as nossas experiências, a forma como a gente pode produzir conhecimento de uma forma que eles não produzem, né? Então eles não aceitam as nossas epistemologias, os nossos saberes não são legitimados ali. E eu lembro disso o tempo todo, que as pessoas falavam, você faz militância, você não faz ciência, faz militância, não faz ciência, e invalida o conhecimento, como se a gente não pudesse falar sobre a gente o tempo todo. Então, é uma violência epistemológica muito forte ainda que a gente sofre, e a gente não superou isso. E eu acho que o que a gente faz, talvez as meninas vão compartilhar comigo que estão lá, a gente paga muito com a nossa saúde mental, porque a gente se afasta, a gente se angustia, né? As pessoas se perdem nesse processo, muita gente adoecida, muita gente LGBTQIA+, e a universidade não faz muito por isso, tem feito muito pouco, né? Então, assim, é um espaço muito angustiante, porque eu estou saindo da universidade agora e pensando, inclusive, se eu de fato quero permanecer também nesses espaços. Será que faz sentido a gente estar nesses espaços? Será que esses espaços geram? Porque, para mim, esse espaço não gerou potência de vida. Todas as vezes que eu estava mal no momento, eu tive que me afastar da universidade para me reabastecer para voltar. E quando a gente descobre, porque eu passei o meu processo todo bem iludida com a universidade, achando a universidade é um espaço mais aberto, eu estou protegida lá, né? Então, assim, a minha história está um pouco diferente, então eu tenho certos privilégios por ter acesso lá, então eu vou estar mais protegida, mas não necessariamente, não estava. Então, eu descobri que aquela redoma não protegia de fato. Ela tentava, de alguma forma, me afastar da minha própria comunidade, muitas vezes, inclusive. A universidade nos afasta. A universidade nos higieniza, ela nos afasta da nossa comunidade, né? Ela faz a gente querer se distanciar o tempo todo, né? E cobra coisas da gente, que são coisas que, no nível político, elas aniquilam a gente, eu acho. E eu acho que, trazendo para ela falar da Bruna, né? Acho que eu estou trazendo isso mais abertamente, ela trouxe isso, eu estou pensando muito sobre isso. Por que de fato a gente permanece na universidade? Quantas pessoas estão lá? Quantas pessoas estão vivendo várias dificuldades? As histórias são as mesmas, se repete. Por que a universidade não aprende? A universidade quer ensinar o que se ela não aprende, sabe? Então, assim, acho que a gente cansa de falar as mesmas coisas nos espaços, e a gente vê isso acontecer o tempo todo. Então, assim, falando dessa minha realidade de 10 anos lá, eu fico até meio frustrada, me afasto desses espaços para descobrir a potência de vida que é o mundo lá fora. Porque às vezes no mundo lá fora a gente consegue ter muito mais liberdade de vivenciar, experienciar um nível político muito mais potente do que lá dentro, cheio de normas, cheio de formatação, e é isso e aquilo, e até a nossa escrita é um ato de disputa. Até escrever é disputa, assim. Inclusive, eu tenho escrito e me angustiado no processo de escrita e pensando e colocando, escrever é uma disputa política, a gente está fazendo política aqui escrevendo. Por isso que eu ainda permaneço um pouco nesses espaços, né? Primeiro porque me venderam a ideia de que eu precisava chegar até aqui para conseguir emprego, alguma coisa na vida, né? Que não tinha possibilidade nenhuma, então eu fiquei desesperado, falei, eu tenho que fazer mestrado, doutorado, porque me falaram dentro da universidade que eu teria que ser 4 ou 5 vezes melhor do que qualquer outra pessoa cis para conseguir alguma coisa. Então é uma pressão muito grande quando a gente vive com isso, porque isso diz da nossa vida, a gente conseguir subsistir e ter respeito na sociedade. Como a Bruna diz, não tem que ser assim. Acredito que esse processo não tem que ser assim e cabe muita gente desconstruir. Então, como a gente está dentro da universidade, no espaço da universidade, cabe a gente tirar um pouco esses títulos, que eu brinco que até é uma nobreza. As pessoas começam a te tratar diferente quando você está na graduação, no mestrado, no doutorado, né? Mas as violências se tornam muito mais sutis. Elas não se encerram. Elas continuam e elas se tornam muito mais sutis. Você acaba esquecido em alguns espaços, sendo invisibilizado ali. As formas de violência são um pouco diferentes, né? A cisgeneridade, ela tem uma forma de lidar com isso e de aniquilar a gente de várias formas, né? E eu acho que a gente está aqui justamente para discutir isso dentro e fora da universidade, né? E eu acho que,
vejo que tem muita gente cis aqui também, acho que a gente tem que construir também que esses nossos processos de angústia, dizem para muitas vezes de um processo que é uma angústia que não é nossa, é uma angústia da cisgeneridade sobre a gente que não sabe lidar. Eu acho que quando a gente fala de adoecimento psíquico, saúde mental, não é a pessoa em si, o indivíduo que não soube lidar e ele que tem que lidar. É a angústia da cisgeneridade enquanto norma que produz isso na gente, que fala, vocês não vão existir aqui, é uma morte simbólica que a gente vive cotidianamente. E muitas vezes ela se materializa de várias formas. Então, assim, a morte simbólica já está dada pra gente, né? Então, assim, como a gente produzir potência de vida pra gente, né? De uma forma que a cisgeneridade se corresponsabilize, porque se a cisgeneridade não se corresponsabilizar, a gente não avança. Eu tenho percebido isso, assim, não adianta a gente falar desse lugar, né? Porque vocês que produzem a gente nesse lugar, né? Vocês que jogam esses parâmetros na gente. É muito fácil pegar, jogar e cair fora, né? Realmente o que acontece, né? Vem, joga, planta e vai. Não, eu acho que é isso. Acho que eu quero deixar com essa reflexão pra gente pensar, assim, nesse sentido, sabe? Porque eu acho que o que eu fui pensando com o que vocês foram falando é como essa genialidade pode se corresponsabilizar disso, assim, sabe? Pra gente não ficar nesse lugar exótico. Eu quero, antes, ampliar essa mesa e queria chamar a Sidney, que está no Força Trans. O Força Trans é um processo de um rompimento do Visitrans, né, de algumas pessoas que não se sentiram confortáveis naquele lugar, e aí fizeram um outro grupo que eu acho que é super possível e super político e vale super a pena. É que o grupo foi meio encerrado, né? A gente tem que encerrar por prazo da universidade. Isso, e aí criou-se o Força Trans e depois, exatamente, muito bem. E tem também o seu e também o Gabivan vem pra cá com a gente. Senta ali, só ficar, não precisa. Só pra gente. Eu acho que é pra gente pensar mesmo. Eu quando faço as minhas reflexões, né, eu falo muito da Índia, porque a Indianarai foi uma pessoa que me inspirou muito desde o início, assim, sabe? Eu acho que ela é uma puta ativista mesmo. E ter ela aqui, pessoalmente, traz uma outra perspectiva de debate das coisas, né? Quando quando vou falar de mim, eu falo, eu sou Dandara, eu sou puta, eu sou put, né? E eu estou mestranda, eu estou várias outras coisas, mas também por conta de como a sociedade vê o corpo cis, o corpo trans feminino, né? Nesse lugar da prostituição, né? O primeiro lugar que é dado para a gente, inclusive quando a gente nem sabe o que é prostituição, né? Quando a gente tem 7, 8 anos. Eu me lembro que eu tinha 10 anos de idade, um vizinho meu falou que o meu futuro era duvidoso, citando o Cazuza. Então, eu com 10 anos de idade, ele já sabia e ele já me colocava a peste de prostituta, né? Que eu teria um futuro duvidoso. E aí, Murilo, eu penso que essa questão dos homens trans, Murilo e Luca, vocês trouxeram a questão da segurança, que eu acho que, vou falar o que a Bruni disse também, não é uma coisa nossa, é uma coisa da sociedade, né? Porque eu, por exemplo, travesti, preciso avisar os homens que eu paquero que eu sou travesti, por uma questão de segurança. Eu não sei o que ele pensou, eu não sei da minha passabilidade para os outros, né? Eu me acho passável e é por isso que eu vivo repetindo que sou travesti. Mas eu me sinto, para evitar momentos de violência, de fazer isso. O contrário que eu acho que acontece com vocês, por exemplo, por conta das relações que têm. Ou vocês se relacionam com uma outra mulher, no caso de homens trans heterossexuais, e quando vão se relacionar com outro homem, vão se relacionar com outro homem gay, né? Daí tá na ótica aí da opressão homofóbica. Então você já tem essa questão de não precisar avisar, olha, tem uma buceta aqui, né? Tem um negócio. Por conta da questão da violência. Eu entendo que vocês precisam, estou dizendo, mas por conta dessa questão, vai acabar numa situação violenta, você pode ser morto porque não avisou isso, que é o nosso caso, né? O cara bota a mão no meio da perna, tanto que aconteceu com a Valentina, expuseram nas redes sociais, etc.
Então eu vejo que não é um lugar de conforto, trazendo o que a Bruni fala, né? Esse lugar, quem coloca a gente nesse lugar é a cisgeneridade, porque nós somos os ancestres, né? Nós somos os ancestres, nós somos um momento de que não existia gênero, nós somos um momento de que a gente confronta o gênero na sociedade, né? O que é gênero, como se veste, o que se veste, por que se veste, né? Então, nós somos o ancestro, a gente vem de antes de vocês existirem, né? A gente vem de antes da cisgeneridade existir, né? E aí depois a cisgeneridade conforma e modela as pessoas trans e traz essa angústia que a Bruni cita, né? Então eu vejo que esse encontro é um encontro extremamente potente por causa disso, assim. A Indianarai vem, a gente conversou muito sobre como a gente precisa organizar a luta e a militância trans pela ótica da prostituição. E eu vou dar os exemplos do que ela diz, né? A prostituição existe antes do capitalismo. E a gente sempre resistiu via prostituição, né? Pessoas trans, mulheres e etc. E aí é isso, assim, quando a gente se organiza, por exemplo, na Europa, uma faz o táxi para as outras, ao invés de a gente pagar um taxista cis, né? Aí a gente pega uma, vai lá, aluga o carro, compra o carro e faz. Aí a outra que não se deu bem na prostituição, ela faz um curso de estética ou faz um curso de e aí faz a UE de todas as outras. Então, nós aprendemos com as nossas resistências entre nós a conformar uma sociedade anticapitalista paralela à sociedade capitalista que conforma o corpo trans fora deste lugar, né? Então a gente vai se organizando. E aí eu estou falando disso porque a gente precisa mesmo elevar essa potência no sentido de ajudar outras pessoas a poder pensar no empreendedorismo se elas querem ser empreendedoras, né? Ajudar outras pessoas a fazer os seus processos de internet, de influenciadores digitais, etc., se elas querem fazer isso. Pensar em processos de educação dentro, fora e dentro dos espaços da universidade, para que a gente ocupe cada vez mais esse espaço, sabe, Bruno? Que eu entendo que seja um espaço extremamente desconfortável para a gente, mas que a gente comece a colocar a nossa ótica no espaço de poder e decisão. Porque a gente está lá, você está doutoranda, eu estou mestranda, mas a gente vai ocupar o espaço de poder e decisão para enfrentar os nossos colegas e dizer: ei, tem uma epistemologia travesti trans, homem trans, ainda que para isso, né, a gente faça esses embates que você está dizendo. Eu trouxe para o serviço social escrevivência pela primeira vez. Porque eu sou puta, fui traficada, pesquiso prostituição, porque entrei no serviço social inocente, vou falar de mercado de trabalho. E aí, no primeiro mês, eu falo: qual o mercado de trabalho? Quantas pessoas trans em Juiz de Fora estão no mercado de trabalho? Quem são as pessoas que estão trabalhando formalmente, né? E aí, não tem. Né? Então, vamos pesquisar a prostituição, vamos pensar a prostituição enquanto organização do trabalho, mas enquanto maneira organizativa dessa questão anticapitalista da sociedade, e fazer as disputas das narrativas e do escrever sobre a gente, para que a gente consiga, em algum momento, fazer com que esse lugar seja realmente menos angustiante para as pessoas que vão entrar ali, né? Eu falo toda vez que falo que é muito ruim ser a primeira. Eu não queria ser a primeira mestranda travesti da universidade, bem como a Bruni também não queria ser a primeira mulher trans doutoranda da universidade. Tenho certeza absoluta disso. Este é um lugar que nos traz várias pechas, né? E que faz a gente relembrar a todo momento quem foram as pessoas que morreram assassinadas de HIV/AIDS. Eu perdi inúmeras amigas, inúmeras da nossa época. Eu e Bruna perdemos inúmeras amigas por causa de HIV/AIDS, por causa de assassinato, por causa porque foram gente que morreu e foi enterrada sem que a família soubesse. Não sabem onde está, não sabem com que nome foi enterrado, né? Por conta desses processos de como a precarização da vida acentua-se na gente. Mas eu vejo isso, assim, era inimaginável. Na época que a gente promulga a Lei 9791/2000, não tinha travesti na Câmara. Não tinha. A militância que foi era militância gay.
Então, esta mesa, né, essa mesa composta por corpos trans, eu acho que é um imenso avanço para que a gente consiga cada vez mais fazer esse enfrentamento. Fazendo isso, inclusive, aqui dentro da universidade, né, que é esse lugar que a gente tem... não é de desconstruir e muito menos de dizer que não é violento, porque ele é violentíssimo. E o Marco virou e falou assim: você vai para Belo Horizonte, né, vai se eleger, vai para Belo Horizonte, e aí você faz o doutorado lá. Eu falei: jamais. Eu faço o mestrado aqui porque é com ele, né, que a gente faz o debate, inclusive, de qual é a disputa da escrita que eu vou fazer. Por que eu estou escrevendo daquele jeito? O que eu quero dizer com aquilo? Por que eu quero manter aquilo? Que é um lugar de conforto, né? É um lugar que é isso. A gente fala sobre afeto, sobre um lugar que recebe as pessoas que se propõem a isso que a gente está se propondo aqui, que eu acho que é uma potência que a gente junto vai botar para frente, vai trazer os meninos e vai romper com essas barreiras, inclusive, de qual é, que eu acho que aí é o papel da Astra. Inclusive, a gente se reúne, né, Bruna? Todas as segundas-feiras do mês. É que você mudou isso agora, não era não. Na última sexta-feira do mês, ou mês passado, mudou esse trem. E esse mês já causou confusão na minha cabeça. Já, eu tô doida. Ela arruma 1 milhão de coisas para fazer, porque você fala assim: vamos militar para as baleias azul do Mar Morto. A Dandara tá lá militando. Nunca vi uma bicho que consegue militar tanto. Aí o que ela faz? Ô Bruna, resolve isso pra mim. Ô Bruna, resolve isso pra mim. Aí na última sexta-feira do mês, ela falou: ah, não, agora vai ser na segunda-feira de todo mês. Aí eu falei com todo mundo: gente, a reunião na segunda-feira do mês. Mas olha só, isso ainda fazer a doida. É isso. Mas eu acho que é isso, assim, a gente cada vez mais ampliar esse espaço, porque eu tenho um acordo com grupos que discutem transmasculinidades, mas eu acho que a gente vai fazer essa discussão melhor se a gente mistura todo mundo. Que a gente traz a experiência das mulheres trans e por que a gente aparece mais, né? Esse foi um debate que eu fiz com o Murilo, que as pessoas trazem, né? Por que as mulheres? Porque a gente não tem jeito, né? A gente não tem jeito. A gente sai de um lugar de posição de mando na sociedade para escolher uma vivência subserviente, né? Nessa sociedade patriarcal que a gente vive. Então, nós estamos cometendo o crime de desconhecer a sua posição de mando patriarcal, né? E aí escolher viver um papel na sociedade subserviente. E só por isso a gente já automaticamente tem esses problemas aí de ter de falar que tem pau, né? Porque é isso, tem de falar que tem pau, né? Tem de mostrar que tem pau. Exatamente. Então acho que a gente juntos a gente vai conseguir ampliar essa força fazendo esses debates, trazendo cada vez mais os meninos para cá, e aí a gente senta todo mundo junto e fala: olha, por que a gente está na frente do movimento? Por causa disso. Você não acha que talvez se você fizesse dessa forma a gente poderia ter outras pessoas? Porque a gente quer isso mesmo, gente. A gente quer, e esse é um compromisso, né, professor, que nós assumimos. A gente quer construir novas lideranças, porque não dá para a gente ficar militando até pelas baleias azul do Mar Morto. A gente precisa, porque a gente faz isso tudo. Eu tô louca, assim, porque eu já quero invadir um imóvel para montar uma casa de acolhimento de fora. E eu estou no meio de campanha. E eu quero fazer isso no meio da campanha, porque agora eu fiquei louca, quero provocar. Então é isso, assim, a gente quer criar outras lideranças para que a gente possa colocar isso também para outras pessoas fazerem. Isso pode tirar a idade, né, gato? Eu só queria fazer um a mais aqui, que falando em referência de trabalho, mercado de trabalho. Eu, como homem trans, eu trabalho numa produção de padaria artesanal. Eu trabalho com cozinha, trabalhei em hotel, cozinha de hotel, restaurante e tal. E toda vez que a gente entra no mercado de trabalho, o nosso corpo ele é julgado. Tipo assim, pega aquilo ali pra mim. Não, você não. Pede um homem. Tipo assim, porra, mas eu não posso? Sim. E aí eles julgam, sabe, o teu trabalho pelo que você é. Então, além de não ter mercado de trabalho, quando tem, te julgam. E para além também do trabalho e dos corpos também, tem a questão da objetificação. As pessoas procuram as pessoas trans como objeto.
é um objeto de pesquisa, é uma dúvida, é um fetiche. E isso não está só atrelado a pessoas cis, porque outras pessoas trans podem ser e vão ser também capazes de objetificar outras pessoas trans, sabe? E eu jamais imaginaria que isso aconteceria. De verdade, quando eu transicionei, eu falei, gente, agora foi, devo ter paz. Não tive. A coisa que eu menos tive foi paz. É isso. Não, se apresenta, fala quem é você, o que você faz aqui. Faz passar vergonha, não. A gente fala de novas lideranças. Entendeu como a opressão continua? Entendeu? É assim. Depois eu falo da opressão. Boa noite, gente. O meu nome é Sidney Auro. Eu sou coordenador do Força Trans. Eu sou o atual coordenador no momento, porque a gente já teve outras pessoas coordenando, já foi 3 pessoas dividindo, mas devido a questões de saúde mental, inclusive das pessoas que estavam coordenando junto comigo, no momento estou só eu. Mas é isso, assim. Eu cheguei um pouquinho depois, então eu vou pegar o que foi dito, assim, um pouco sobre o que foi dito sobre a universidade. E eu acho que é um processo que, quando a gente começa na universidade, a gente entrou na universidade, a pessoa já tá, tipo, rolou barranco abaixo, já tá completamente psicológico prejudicado, assim, porque foram 18 anos, no mínimo, de sistema educacional transfóbico, que lá no prézinho você já vai estar lá, ah, mas eu não queria estar nessa fila, ah, eu não queria brincar com esse brinquedo. Até chegar o momento que você entra na universidade e você pensa, tá, agora na universidade tratam a gente que nem adulto, então vai estar de boa. Não tá de boa. Nunca tá de boa. E isso foi uma coisa que eu experimentei, assim, principalmente logo quando eu entrei, porque eu entrei na universidade vindo de um momento muito traumático em que eu fui expulso de casa e eu consegui entrar pelo PISM saindo do ensino médio, que também foi um momento muito traumático para mim, em que eu sofria transfobia de vários professores. Mesmo não sendo assumido, tinha casos de, por exemplo, eu pedi para minha amiga, fulana, me empresta borracha? E o professor parar a aula para mandar a gente parar de pouca vergonha. Isso literalmente aconteceu, gente, eu não estou exagerando. E quando eu entrei na universidade, eu falei, ah, beleza. Muitas vezes eu não conseguia ficar dentro de uma sala de aula sem ter crise de taquicardia. Essa, assim, foi a minha experiência e eu encontrei vários problemas com nome social na universidade, agora eu já sou retificado, graças a Dandara. Mas é isso, assim, que eu queria destacar. O mercado de trabalho também, eu tenho 22 anos, eu só trabalhei de carteira assinada uma vez na minha vida por 6 meses. E para conseguir isso, no exame admissional estava lá, oi, eu sou a fulana, eu sou cis. Porque a gente ainda tem que fazer, chega um determinado momento que eu penso, tá, eu vou raspar minha barba, botar um vestido, para ver se ali assinam minha carteira. Ah, pra nem vai dar. Não dá. Tá difícil. Aí vai ser outro rolê, Não, mas assim, agora, atualmente no meu estágio de transição, eu sei que eu não posso. Mas durante todo o meu processo... Pode, mas não vai dar, né? Já foi. Todo o meu processo, enquanto eu ainda parecia uma mulher cisgênero, eu estava fazendo isso. Aí, foi isso que eu quis dizer, eu acho que eu me expressei errado. Mas é isso. Mas aí é isso. Eu queria retomar uma fala que você teve, que foi bem marcante para mim. Claro que eu não compartilho nem perto da minha experiência, mas você comentou que a grande questão para você não era ser travesti, ser trans e etc. Era a sua negritude.
Para mim, durante todo o meu processo psicológico também, acompanhamento e tal, eu nunca tive uma questão por eu ser trans. Eu nunca tratei isso. Nunca precisei de um acompanhamento específico para me entender enquanto pessoa trans. Ponto. Mas, em compensação, o que me pega são os padrões que as pessoas se jogam pra gente. Então, assim, como a maioria pode perceber, eu sou baixinho. Isso já é uma grande questão para as pessoas. Para mim também, sempre foi. Mas aí é ressaltado por outras pessoas sempre. E parece que é impossível ser um homem pequeno na sociedade. É impossível, chega a ser feio, sabe? E eu passo muito por isso dentro da barbearia. Porque pensa, não, até pouco tempo, tá, gente? Isso vai acabar, se Deus quiser, mas as barbearias que a gente entra, a maioria são homens cis, brancos, na maioria das vezes, barbudos e performando cisgeneridade. E aí chega eu, sem transição, sem nada, dentro de uma barbearia cheia de homem desse jeito. Então, assim, eu cansei de ouvir, mas você vai conseguir fazer a minha barba? Tipo, por que eu não conseguiria? Porque eu não tenho uma barba? O que é? Mas você vai saber cortar o meu cabelo? Porque você é muito pequeno. Sabe? São questões que, assim, não tem lógica. A pessoa quer usar alguma coisa para justificar aquele preconceito velado dela, entendeu? Que ela não vai chegar para você nunca e falar assim, não vou cortar o cabelo contigo porque você é trans. Não, quem dera se acontecesse dessa forma, né? Nossa, seria melhor, mais fácil identificar. Eu acho que assim, seria melhor até pra gente se posicionar. Mas como é tão velado, é tão agressivo, sabe? É um passivo-agressivo, que às vezes você fica sem saber o que fazer. E é isso. E eu me baseei em toda essa minha experiência na barbearia para tentar, porque acho que é isso, a gente tem que tentar, né? Trazer um novo conceito de barbearia para essa cidade, porque a maioria das barbearias atendem o público masculino e eu acho que cabelo curto não tem gênero, assim como nada deveria ter. Então eu estou tentando formar minha equipe com pessoas transexuais. Eu sou uma pessoa transexual e o meu espaço eu quero que seja um espaço confortável para todos esses tipos de pessoas, sabe? Todos. Até mesmo aquela conservadora preconceituosa. Até lá ela vai ser bem recebida, porque a minha resposta quanto a isso não é com violência, entendeu? Porque eu não sou uma pessoa violenta igual elas. Eu sou uma pessoa que pode acolher, que pode dar afeto, e eu quero receber todos os tipos de pessoa no meu local, que eu sinto que os meus próprios clientes se sentem desconfortáveis, entendeu? Dentre vários lugares que eu já trabalhei. Muitos preferiam ir dentro da minha casa, ou que eu fosse dentro da casa deles, por conta de olhares, de brincadeiras, de piadinha, de outros barbeiros, de outros profissionais, e que não adianta, não é respeitado, e realmente existe um padrão, uma limitação dentro desses locais, que é dito e tido por homens cis e héteros. E, bom, o meu objetivo enquanto empresa é isso, é o que eu posso fazer pelo movimento, é o que eu vi que eu posso, que eu tenho abertura. É tentar dar oportunidade de emprego para quem não consegue nem entregar um currículo, entendeu? E é isso, gente. Gente, eu não vou sentar aí porque eu tô recém-operado, eu vim pra Juiz de Fora, carioca, vim pra Juiz de Fora, vim fazer a Mastec, aí tipo, acho que fica melhor, tudo bem? Eu sou Gabi Van, eu vim ontem com a Indy também, eu achando que eu me enrolei tudo. Como eu falei, sou carioca, né? Eu faço algumas articulações no Brasil mesmo, eu sou do Fonatrans. Fonatrans é o Fórum Nacional de Travestis, Transsexuais Negros e Negras. De frente é a Giovanna Baby, que foi quem deu pontapé no movimento transexual no Brasil. Né? Eu também faço parte da comissão da ANTRA. Essa semana a gente está... Achei muito importante a sua dor, né? Porque quando a gente fala de transfeminismo e de travestilidade, a gente fala muito de sororidade. Mas a gente tem que começar a aprender a falar sobre dororidade também, né? Então a gente tem que trazer nossas dores, e eu achei muito importante que agora, no dia 1º até o dia 4, a gente vai ter um encontro, né, na UERJ, e aí vai estar a Letícia Carolina, Meg, Sarah Work, Jaqueline Gomes Jesus, doutoras, mestrandas, pessoas
travestis maravilhosas e é isso. Eu acho que a gente sair para se recarregar mesmo, mas o nosso lugar é também dentro da universidade e é também nas ruas, sabe? Fico muito feliz, sou amigo do Murilo, hoje eu sou coordenador do Mister Trans, né? A gente faz tanta coisa. Enfim, sou presidente da Liga Transmasculina João W. Nery, né, coletivo de homens trans que se iniciou lá no Rio. A princípio o pontapé foi o João com isso. Concordo e discordo com algumas palavras. A gente está na militância há muito tempo, tá? A gente tem Guilherme de Almeida, a gente tem o Leonardo Peçanha, não é de agora. A nossa invisibilidade vem através... A visibilidade dos nossos corpos vem através da invisibilidade das nossas dores. Então, isso só acabam, na verdade... Aí eu falo em todo o espaço, tanto acadêmico, na área da educação, lá fora, na verdade, olham para os nossos corpos só através da mídia mesmo. Aí eu falo a mídia, que é o que o corpo preto faz para a mídia, é o racismo. Até então, se você postar uma foto que você está feliz, você está comendo, nossa! Né? Mas se você... É isso. As pessoas reverberam as nossas dores e é isso que dá polêmica, é isso que dá engajamento. Sendo que isso, na verdade, tem que dar engajamento e fortalecimento para os nossos, para dentro de casa, né? Eu me atravesso com várias... eu falo da subjetividade e interseccionalidade mesmo das nossas vidas, mas eu me atravesso muito com a fala da Bruna, que é isso, nós somos pessoas pretas, a nossa transição, o nosso corpo, ele é um trajeto diferente. Eu gostei muito do que, quando você falou, que... Não, foi ver se fez. Sobre o emprego, porque eu, enquanto homem trans preto, eu saio do lugar que é um objeto, que é o corpo da mulher preta, para ir para um lugar de ameaça. E isso a gente não é lido, isso a gente não, na verdade é só o nosso corpo que vai sofrendo e a gente vai entendendo, no percorrer, né, que a gente vai vivendo e transitando pela sociedade cisgênera. E quando eu falo sociedade cisgênera, eu não falo de pessoas cisaliadas, mas sim eu estou falando da normatividade que é imposta na sociedade, né? Então, no percorrer dessa transição, dessas interseccionalidades que a gente vai tendo, a gente vai entendendo que a gente não é só uma mulher preta ou só um homem preto, mas somos primeiro pessoas pretas, que depois que essas interseccionalidades que vão acontecendo e vai nos tornando no gênero que for, mas isso também não tira de tudo que a gente também vai atravessando, mas também tendo o poder que a branquitude tem na normatividade no corpo do homem trans branco, por exemplo, porque você sai de um lugar também que é objeto, que vai para um lugar que não é que ameaça, mas que tem poder. Que poder que você tem se você tem uma buceta no meio das pernas, e também que a sociedade invisibiliza isso. Então, assim, a gente também tem que começar a pensar nas interseccionalidades que o nosso corpo traz. Por mais que nós, aí, né, eu falo das pessoas, por mais que vocês sejam pessoas brancas, vocês não têm poder. Vocês são pessoas trans. Então é entender que, às vezes, a gente burlar o sistema, eu falo burlar o sistema usando como hackeamento, estando sim, não só nas ruas, mas também estando na banca, falar, olha só, eu tô aqui, mas tem que... essa coisa de ser o primeiro já está cansando, porque não é sobre isso. É sobre eu não quero ser o primeiro, eu quero, na verdade, quero dar continuidade para isso. E acho que parabéns para vocês, que é um papel árduo. Assim, eu estou aqui, acho que uma semana, eu já passei por tudo que vocês possam imaginar nessa cidade, desde racismo à transfobia. E assim, nossa, era uma cidade tão tranquila, tão pequena. Vem viver aqui, cara. Vem viver aqui. Mas assim, quando eu falo burlando, eu falo de uma forma desviando e usando, na verdade, o que eles usam pra gente, para nos excluir. A partir do momento que eles começam a te agredir, aí eu falo, usando estratégias, né, acadêmicas, a gente usa a lei. Então, a gente também trazer, a gente enquanto sociedade, também trazer para a gente a consciência da humanização mesmo, como o Paulo Freire fala, sabe? De qual a humanidade que a gente está criando, o que a gente está falando sobre, se esses corpos, quando a gente fala de democracia, quando a gente fala de necropolítica, quando a gente vai falar de política, porque esses corpos são políticos,
de que democracia, de que direitos a gente está falando? A gente está falando de direitos nenhum. A gente está falando que o direito da pessoa trans já viveu até 27 anos pela nova atualização do IBGE 2 meses atrás. Né? Aí quando a gente vai expor isso, isso é mimimi, mas quantas pessoas negras morrem por dia? Quantas mulheres trans? Qual o número de mortes de pessoas trans? Aí quando eu falo isso, eu falo questão de raça. Né? Onde estão esses corpos? Onde estavam esses corpos? Qual o nível de vulnerabilidade que eles estão? Quando a gente fala de empreendedorismo, quem aprende, na verdade, foi bem o que ela falou, que a sociedade normativa, ela está falando, vamos botar aqui, está gourmetizando a palavra empreendedorismo, está botando embranquecida normativa agora, porque na verdade, quem é que trouxe todo o empreendedorismo, como diz a Celi Carneiro, foram nós, pessoas pretas, que a gente tinha que se virar para sobreviver, dava um jeitinho para tudo. Não era só vender uma bala, mas falar que aquela bala ia mudar a sua vida mesmo, a gente sabendo de todo um contexto. Não é só sobreviver nas ruas, mas é como eu vou fazer para estar e permanecer nas ruas, como as travestis fazem, sabe? Nós, enquanto pessoas transmasculinas, eu chamo uma atenção que a gente precisa conhecer nossas histórias. As meninas, sim, foram os pontapés, mas junto com elas são muitos homens trans. E a gente precisa resgatar a nossa história, porque a gente não está sozinho. E agora eu, enquanto participante, presente em algumas organizações nacionais, eu chamo vocês para responsabilidade juntos. Vocês querem hormônios, querem isso, vocês têm que vir para a luta juntos. Saca? Porque quando a gente vai falar... Eu entendo toda a força que as meninas dão e tal, mas quando vai falar de gineco, são os nossos corpos que estão precisando disso. Quando a gente vai reclamar de hormônios, são os nossos corpos que precisam disso. Então, estratégia a gente sabe que elas têm, argumento elas também, sendo que a gente precisa do nosso planejamento, que aí a gente não vai reclamar que foi desse jeito, foi daquele outro jeito. Bom, gente, eu falo muito, desculpa. E é isso, boa noite pra vocês. Você falou do IBGE, agora há pouco, sobre os 27 anos de vida. Então, eu acredito que você não estava aqui ontem, né? Não. Então, e eu tô vendo que tem gente aqui também que não estava. Então, eu acho importante reforçar o que foi dito aqui ontem pelo advogado do SER, que é que o IBGE, além de não estar incluindo dados sobre identidade de gênero e orientação sexual, que isso eu acredito que é algo que já é uma informação que muita gente saiba, também está treinando os recenseadores para convencer as pessoas trans na hora de declarar o sexo registrado ao nascer. E tem PowerPoint lá falando o registro sexo biológico, o nome tão querendo que os recenseadores induzam a colocar o nome de registro. E assim, eu acho que isso é algo que a gente deve trazer a público, porque estamos falando do órgão que está fazendo o censo para ver como é a nossa população. Mas a população também está sendo higienizada. Porque, não, olha só, não tem pessoas trans. Não tem, olha só, aqui o nosso formulário. Você não acha uma pessoa trans. Mas aí é aquela coisa, não acha uma porque não tem onde marcar. Eu só queria trazer isso, assim, porque estou vendo que tem gente nova, eu achei que devia trazer. Isso nos invisibiliza. Existe um projeto em curso no Brasil, desde o golpe de 16, mais aprofundado com a eleição do fascista que está no poder, de exatamente isso que o Sidney falou, assim, invisibilizar as necessidades da sociedade, né? O IBGE, há pouco tempo atrás, colocou 1% da população LGBT, 1% da população, foi isso, né? Assim, então, existe esse processo, porque se você não tem, você não precisa criar política pública, né? Se você não tem essas pessoas, você não precisa criar política pública. Então,
eu acredito até, Sidney, que isso aconteça inclusive com pessoas pretas não retintas que vão se identificar como brancas sob um processo próprio do recenseador também, né? Que é isso, essa tentativa aí de aniquilar as diferenças da sociedade, porque sem dados você não tem necessidade de criar as políticas públicas, né? E é muito bom ter trago isso, porque é isso, assim, os grandes dados que a gente tem da população LGBTQIA+, e da população trans, eles vêm do próprio movimento, né? Seja das mortes, por exemplo, seja com o GGB, que primeiro recenseava a morte da população LGBT, da população gay, que era o Luiz Motti, que eu tenho vários desacordos, vários inúmeros, posso listar 3 páginas de desacordo, mas que fazia esse trabalho, né, e que aí incentivou também depois a própria ANTRA a poder seguir, a Indianarai, falando do grupo Filadélfia e do grupo Transrevolução. E eu penso que seja isso mesmo, assim, sabe, Gabivan? A gente precisa restaurar a história do movimento T no Brasil, né? A Indianarai fez um pouco isso ontem aqui, falando das mulheres, mas a gente não esquece que existe João W. Nery, que foram pessoas importantes para as mulheres trans também. Porque eu fico pensando que essa estratégia de falar que a gente aparece mais, que a gente tem mais potência, que a gente sabe mais, é uma estratégia da cisgeneridade para nos diluir, para nos separar, né? E é exatamente isso que a gente precisa subverter, né? Existe sempre, quando eu digo, talvez eu tenha me expressado mal na questão da invisibilidade, né? Eu estava no MGM, a Bruna esteve no MGM, nós estivemos em várias paradas, né? E quando não éramos gays afeminados, éramos sapatões masculinizadas, né? A gente nunca tinha a questão trans. E aí eu acho que é isso, a gente de fato precisa fazer um grande trabalho em conjunto de restaurar essa história, de contar essa história, de falar desses nomes, né? O próprio João Nery foi uma pessoa que perdeu tudo na vida, inclusive um diploma, né? Ele perdeu um diploma porque para poder garantir seu nome civil, ele perdeu um diploma que tinha conquistado. E aí eu lembro disso que o Luca fala, né? Não são duas pessoas, né? Eu estava falando com o Breno lá fora também, que as pessoas chegam perto de mim e falam: oi, você lembra de mim? Como se depois que eu fiz a transição eu perdi a memória de todo mundo que eu conhecia antes, entendeu? E são pessoas que militaram do meu lado anos, assim, que eu nunca esqueceria o rosto ou o nome ou qualquer coisa nesse sentido. Mas eu penso muito isso, assim, eu acho que a gente tem caminhos para fazer isso. Eu repito a questão dos primeiros, primeiros nós ficamos cansados, assim, a gente vai chegando num momento que a gente quer mesmo fazer outras lideranças. E eu acho que por isso que fiquei tão empolgado quando o Murilo veio, já agitei tudo para a gente poder fazer essa mesa, que eu acho que é uma mesa histórica mesmo, que a gente precisa deixar registrada na história do movimento T em Juiz de Fora e no Brasil, né? Bom, no caso, quando eu iniciei a transição, eu realmente não sabia absolutamente nada sobre transição. Tudo que eu sabia era de vídeo do YouTube, de algumas pessoas e coisas que encaixavam em mim, né? E daí eu dei o pontapé inicial para mim. Só que junto com isso vieram as pessoas ao meu redor que queriam entender sobre transição. Então aí já começou a dificultar para mim, porque eu já não entendi o que estava acontecendo, ainda tinha que explicar. Aí eu peguei e criei o meu perfil. Meu perfil é abertamente para isso. Porque, ao mesmo tempo que outra pessoa trans vem conversar comigo sobre a transição dela, porque a nossa transição, ela é única. Cada pessoa tem a sua transição. Não é a mesma transição para todo mundo. E aí, quando a pessoa vem compartilhar com a gente, comigo, ali, no ao vivo, falando da sua transição em si, a gente começa a entender vários aspectos de transição também. Então, é sempre um aprendizado. Todo dia a gente está aprendendo alguma coisa sobre transicionar. Não é sempre a mesma coisa, entendeu? E eu ia falar mais uma coisa, mas eu esqueci. Ia encaixar aqui, mas eu esqueci, que eu buguei a mente.
E sobre faculdade, eu até cheguei a entrar na faculdade, mas eu comecei a fazer direito e na minha sala só tinha bolsominion, eu tranquei a matrícula. Eu fui lá e falei, gente, tô indo embora com Deus. Amém. Mais alguém quer falar? Alguém quer falar? Quer fazer uma pergunta? Gente, é muito assim, importante a gente estar escutando tudo isso e sobre a fala da universidade, uma coisa que a gente tem conversado, até pelo que eu também vivi no coletivo que combate a questão do assédio, né, na universidade, que a gente tem lá o Marielle Franco, né, para combater a cultura do estupro na universidade. A ideia surgiu muito disso, assim, a universidade tinha já muitos projetos para pautar a violência de gênero para fora dos seus muros, né? Vamos tocar aqui na violência doméstica, não sei o quê, vamos produzir isso, e dentro dos muros, o bicho pegando, né? Inclusive, né, a última notícia que saiu em tribuna da UF é sobre isso, né? Então, mais de 8 trabalhadoras estão fazendo denúncia de assédio sexual. Então, assim, a gente falou, é uma incoerência muito grande, né? A gente tentar isso que a Bruna falou, né? Tentar ensinar, capaz, a gente falou muito disso, a gente ajuda a formar, ir para dentro. Então, a gente estava conversando, a Juliana também participou desse processo do Marielle, de um rumo importante, talvez, para o ser, né? Para a gente ir pensando, à medida em que a gente conseguir, de fato, esse encampamento aí dos poderes públicos, a gente poder se olhar por dentro, né? Também aí articulando, né, a gênero, sexualidade, porque é muito dolorido, assim, né? A gente, eu entrei na pós que a Bruna mencionou depois dessa primeira experiência dela e acompanhei um pouco desses debates que tiveram por lá. E a universidade, como outras instituições, assim, alguns conhecimentos estão sempre sob suspeição. E isso vai atravessar, né, a população transvestigênero, né, a gente vai aprendendo. Mas também mulheres cis estão sempre também com conhecimento sobre suspeição. Claro que são vivências distintas, mas é um ambiente muito violento. E a gente entra com a promessa de ser ali, né, um sonho dourado. E não tem obrigação de estar lá, porque a gente está falando de violência, né? Então a gente tem os nossos limites de ir, a gente não pode. É uma coisa que eu acho que é importante, é que militância não pode ser compulsória, apesar do que a Indianari falou, de que às vezes não tem opção, né? Que você já nasce tanto que lutar, não tem refresco, mas ela mesma acho que levantou essa questão, olha, sendo possível, não traça esse caminho de uma luta compulsória, né? Vivam, tentem viver. Então eu acho realmente, Bruna, a gente estava conversando lá, né? Não tem essa compulsoriedade de ocupar esse lugar, você vai engatilhar, né, uma questão muito ruim, como a Bruna falou, tem que sair às vezes para respirar e voltar. Mas olhando para a perspectiva de que é espaço de poder, né, me dói, assim, a cada pessoa que a universidade expulsa, que a sociedade expulsa, assim, né, que a gente vai... porque é isso, é uma disputa de epistemologia, sabe? Agora que a universidade aprovou, gente, cotas, ações afirmativas na pós, alguns programas que tinham. E é vergonha, estou conversando agora com o Gabriel, é vergonha, porque lá no Direito, por exemplo, que o mestrado é em Direito e Inovação, é um programa que não queria. Só agora que a universidade, né, vai obrigar e todo mundo assim, agora vai ter que ser rápido. A discussão lá no colegial foi, nossa, agora a gente tem um prazo muito apertado. Eu falei, gente, vocês estão falando em aperto de prazo? De uma coisa que todo mundo já tinha trago. Tipo, a gente está atrasando horrores. Como que o direito e inovação é isso, né? Então, não tem dever aqui, porque a gente está falando de violência. Mas, né, sendo possível, sem deixar de ver, sem se impor essa luta constante, se ela não se colocar na vida, eu acho muito importante ter, sabe? Assim, a Bruna já participou de banca lá, né, com a gente de direito, e é isso, assim, é uma outra epistemologia. A gente tem discutido muito,
né? A questão do negacionismo, da ciência, né? Tá muito só nesses termos, mas qual a ciência que a gente quer fazer, né? Porque às vezes para poder resistir ao negacionismo a gente valida uma ciência que a gente não quer mais. Então a gente está precisando fazer essa disputa, né? Nos diversos espaços, né? Então como alguém que está lá e que também está sempre com conhecimento sobre suspeição, né? A gente sendo possível, né? Ter essa ocupação, né? Se não for tão de topar uma autoviolência muito forte, eu acho que é importante. E aí, no caso, acho que o ser fica com uma tarefa, assim, que eu estou pensando, porque todos os depoimentos que falaram sobre o ambiente educacional desde a base são, né, desse ambiente e a fala da Jussara hoje, quer dizer, a pasta que a gente mais está tendo dificuldade é justamente a pasta da educação. Olha a tarefa gigante aí, né? Então eu acho que a gente tem que, enquanto centro, que a gente já está tentando cobrar do equipamento público para fazer, né, a política pública de forma permanente, acho que a gente vai poder voltar os nossos olhos e cobranças para dentro, sabe? Assim, e a Ju falou isso na fala dela da abertura, de que os ataques últimos que a UFJF sofreu no sentido mais ostensivo tiveram todos motivação, né, homofóbica, transfóbica, e aí fica muito uma disputa assim, mas isso aconteceu com o letreiro do sindicato, então no FJF não precisa falar. Então assim, fica sempre uma questão de quem vai responder, porque é tudo considerado delicado, falta formação, né, então as pessoas ficam morrendo de medo. Então a gente tem uma tarefa grande, sabe? E a gente tem quadros muito bons para né, protagonizar, assim, não querendo sobrecarregar vocês, porque acho que eu estou falando aqui, né, porque acho que é isso, da corresponsabilidade, mas vocês são, né, sujeitos, mas que não podem ser sobrecarregados, então a gente tem que ajudar. Aí vamos tentando pensar isso junto aí, para sem, né, ocupar, subverter, né, enfim. Joana, só eu. Não. Joana, quando você fala dessa suspensão, eu falo, o ato violento, o ato da universidade violentar, ele é tão grande que o professor ele fez um boletim de ocorrência contra a turma na época. Ele fez um boletim de ocorrência contra a turma na época. Eu não lembro que você lembra do que foi? Eu lembro que o professor fez um boletim de ocorrência contra a turma, caso a turma fizesse uma representação contra ele no... Como é que chama aquele negócio lá que o Gilvan comandava? Na DIAF. Entendeu? Assim, o ato foi tão violento nesse nível. E quando ele pega e fala, e o problema, assim, foi de forma muito direta comigo e com o Júlio, né? Assim, de forma muito direta, sabe? Não foi com os outros alunos. Era com os alunos trans que tinham na turma, eu e o Júlio. Foi de forma muito objetiva. Eu mirei vocês e vou na direção de vocês. Ele chega com um boletim de ocorrência dentro da sala de aula. Quer dizer, o ato de violentar não é só violentar uma vez. Quer dizer, nós passamos um semestre violentados e depois de tudo ainda correndo o risco de ter que responder um processo judicial porque você não podia reclamar da violência que você sofria. Então, assim, as minhas máculas com a universidade é muito grande, entendeu? E assim, eu falo, hoje eu prefiro militar do que ter que voltar dentro da universidade e passar por isso outra vez. Tá, Joana? E aí a gente entende que tem forças contrárias, igual o Marco, que na época pulou lá com muita força. Deixa eu ver mais quem. Você ainda não estava no curso, né? Você ainda não estava no curso, mas assim, de fora a gente via que estava lutando também. A professora Carol também estava junto. Marcela. E a professora Lorene, que eu lembro que mesmo ela não estando na pós, ela juntou ali com o Marco e falou, não, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí surgiu a possibilidade de eu fazer de novo uma disciplina, e aí eu realmente não consegui fazer a disciplina, e por fim só acabo concluindo essa disciplina agora com a Joana, com a possibilidade que ela me deu de apresentar um trabalho que fugia à grade curricular para poder fazer a conclusão desse curso. Então, assim, essas violências, elas perpassam a gente o tempo todo, elas nos atravessam o tempo todo e vai limitando o seu espaço.
vai diminuindo o seu espaço. Então, quando eu penso na universidade hoje, eu desejo boa sorte para quem quer entrar, desejo coragem para quem está dentro e alegria para quem tem coragem de virar e falar tchau, obrigado, valeu. É isso mesmo. Eu acho que a gente tem de pensar, só por causa do barulho ali, que a universidade é um lugar da colônia. E a colônia, ela é um processo de extermínio, que é o que a gente estava falando do IBGE, né? É um processo de extermínio da diferença, né? A colônia vem para poder colocar o homem branco cis heteronormativo como objeto central e, inclusive, garantir todo conhecimento, né? E é por isso que o seu corpo, né, Joana, ele tem o seu conhecimento também destituído. É por isso que os nossos corpos, porque nós éramos o antes, né? E por sermos o antes, não tínhamos, em África não tem um monte de lugar gênero, assim como tem vários lugares que as guerreiras são as mulheres. Dandara era dona do exército de Zumbi, por conta da organização que a gente tem em África. Assim como nossos povos originários, a Indianara estava aqui ontem falando, não tem travesti brasileira, porque o povo originário não tinha travesti, não tinha homem e mulher, né? Não tinha essa definição de homem e mulher. Então a gente esquece muito do lugar da universidade como esse lugar do colonizador, o principal lugar do colonizador, para poder fazer a diferenciação depois de que a gente já tinha classes definidas pelo tom de pele no nosso país, né? Tudo o que a gente estuda sobre capitalismo, que as pessoas vêm falar, a gente tem que lutar contra o capital, tem que lutar pela classe. Tudo isso no Brasil é diferente porque a gente tinha classe definida pela cor da pele antes de existir capitalismo, a gente tinha definição de elite antes de existir capitalismo, né? Porque as pessoas iam se formar na Europa. Então, a universidade, ela nasce desse lugar aí, conformador de corpos. Existe esse sonho dourado de que ela é libertadora, ela é universal, mas não. Eu estava conversando com o Breno ali fora e é um absurdo o modo, e aí eu vou fazer uma denúncia pública aqui, porque é um absurdo, está gravado, o modo como a gestão da universidade está tratando esse caso, inclusive passando pano, porque eles fizeram isso. As meninas só foram ouvidas porque foram no sindicato próprio da categoria, porque falaram numa reunião da universidade e a universidade tentou abafar o caso. E aí a gente precisa pensar, né? Qual é a classe? Qual é a classe dessas meninas? Ela é mais próxima dos tais ou ela é mais distante dos tais? Ela é mais próxima da gestão ou ela é mais distante da gestão? Né? Porque não se enganem, assim como aconteceu com as faxineiras, acontece com as tais, acontece com as professoras, né, e a coisa só vai subindo. Então, a gente precisa fazer essa denúncia pública, porque também, aí agora entrando na questão dessa gestão da universidade, porque a gente está ficando cada vez mais complicado, né? Ao invés de defender os estudantes, não, corta a bolsa, diminui o valor de bolsa. Né? Qual é o enfrentamento que essa universidade está fazendo para que os corpos abjetos, que não se enganem, a juventude está nesse lugar também, né? Porque juventude não é gente, criança não é gente, juventude não é gente, né? Não produz. Então, qual é o esforço que a universidade está fazendo para que todos esses corpos estejam dentro dela? E a gente lembrar de onde ela vem para a gente exatamente subverter esse processo, né? Acho que é entrar, fazer a disputa da episteme por novas epistemologias pretas, travestis, trans, né? E trazer uma outra universidade, para que a gente consiga fazer uma outra universidade, para que a gestão da universidade, quando seja essa gestão dessa outra universidade, ela possa tratar os casos de assédio, de estupro com o devido rigor necessário, não um rigor punitivista, mas com o devido rigor necessário na apuração de uma sociedade patriarcal que trata o corpo das mulheres como seus objetos, né? Então, vou falar igual a Indianarai falou ontem, a gente torce para que as próximas reitorias sejam cada vez mais diversas e que um dia a gente tenha uma mulher trans na reitoria da universidade. Mais alguém? Desculpa. Desculpa.
boa noite. Eu fico cansado. Eu quero colocar duas questões. Uma é a organização transmasculina Homens Trans Boicitas, né? Na primeira conferência LGBT, em 2008, a gente não tinha ninguém. Em 2011, né, aparece um grupo representando a população. Em 16 aumenta, né, um número significativo. Houve várias tentativas de organização, né? Em São Paulo sediou o primeiro encontro de homens trans e criaram a proposta de criar uma associação brasileira, né, de homens trans, que não era IBRAT ainda, era a Associação Brasileira de Homens Trans, a ABRATE. Eu estava lá porque eu tive um aluno de graduação chamado Guilherme Almeida, que é o primeiro homem trans, doutor, né, depois se tornou meu colega de trabalho. E a gente na UERJ, né, eu trabalhei na UERJ 30 anos, e a gente conseguiu fazer um debate a respeito dessa questão, particularmente por conta do processo transexualizador também, porque os homens trans também não foram contemplados na portaria de 2008, né? Só foram ser contemplados na portaria de 2013. Então, assim, a gente tem, é isso que eu queria fazer, essa conversa com vocês, porque eu vejo pouca organização dos homens trans em Juiz de Fora. Eu já estou aqui há 5 anos, apesar da pandemia, ter ficado 2 anos bem fora, volto novamente agora, mas vou e volto, porque ainda minhas atividades, na maioria, são remotas, então eu não preciso ficar aqui direto. Eu fico aqui direto sempre quando seminário, porque aí eu tenho outras atividades, aí eu fico aqui. Mas eu sinto muito essa fragilidade, né? Ao mesmo tempo, vi nascer a Astra, né? Assim, sou padrinho e madrinha dessa entidade, sou padrinho e madrinha mesmo, né? Porque sou uma bicha histórica, militante, sou viado, detesto me chamar de gay, porque eu não sou gay, primeiro porque eu não sou branco, né? Então, para mim, gay e branco é a mesma coisa. Então, eu nunca me coloquei, sou a bicha louca, como diz o Peter Fry do Art McRae nos anos 80. Né? Tanto que a gente estava aqui em Januário, ficava me sacaneando, você é mais velho que eu, né? Eu só tenho 50. A gente passou por muita coisa junto. E eu vi muita coisa, né? Principalmente a militância travesti, né? Aparecer, transexual, nos anos 90, no Rio de Janeiro. Né? Então, eu sempre tive ali presente, porque eu era da saúde, a questão da AIDS atravessava todo mundo. Né? Assim como a gente perde um monte de gente, né? A pandemia me fez sofrer muito, porque eu perdi 72 pessoas, mas a AIDS me fez perder muito mais. Eu perdi quase todos os meus amigos viados na minha juventude, nos anos 80. Então, quando a população e os sujeitos trans estão falando, criticando a universidade, né? E eu vou dizer de bicha nos anos 80, porque a gente estava enfrentando ditadura. E mesmo na organização partidária, porque eu sempre fui um marxista, leninista, trotskista, mesmo na organização partidária, ela repaginou. Agora não é mais criticando as lutas específicas, mas é as pautas identitárias. Só mudou a forma, porque o conteúdo é o mesmo, ou seja, a tua luta não nos importa. Mas somos todos classe trabalhadora. Né? Então, esse é um debate assim, que fica muito emperrado, porque os nossos próprios inimigos estão no nosso cotidiano. A gente dorme com o inimigo dentro de casa, que é o pai, a mãe, o irmão, a família, todo mundo. Né? E está lá. A primeira porrada como a gente chama em psicologia, a sociabilidade primária, é na família. É a primeira porrada. Né? Eu, por ser viado, meu irmão, por ser hétero e casado e ter filho, quem cuidou dos pais até a morte foi a bicha, que teve que cuidar dos pais, porque
A função do cuidado é uma função da maternagem, é uma função do feminino. Então, eu sou feminino, né? Apesar de me verem como masculino, eu sou feminino. Eu sou feminino ao ponto que eu tive que cuidar dos meus pais até morrer, porque meu irmão tem família. Eu não tenho. Eu fiz a escolha de foder com todo mundo e não casar e não constituir família, né? Apesar de ter dado minha porra e eu ter 2 filhos. E esses 2 filhos me deram 2 netos. Né? Eu só doei a porra, porque eu jogo ela fora várias vezes ao dia. Né? Então toma mais um cadinho. Várias vezes ao dia? Né? Várias vezes ao dia? Hoje não, né, meu amor? Hoje não, né, meu amor? Tô chegando aos 60, né? Então eu tô morta, né? Tô chegando aos 60, né? A gente não faz mais todo dia. Mas eu adoro fazer, vou adorar fazer todo dia. E a gente faz todo dia, né, Bruna? Para, né? Mesmo que a gente não goze dessa forma ejaculatória, a gente goza. Goza porque se acariciou, porque viu o outro te olhou. A gente goza, né? Uhum. Então, assim, eu estou querendo só colocar uma coisa da universidade. Eu estou na universidade como professor docente, né, como docente, há 35 anos. E entrei na universidade nos anos 80. Ser viado nos anos 80 é que nem ser trans hoje na universidade. Né? Porque, primeiro, é isso. A gente sempre, eu falo isso o tempo inteiro, nós somos corpos abjetos. Né? Nós somos corpos abjetos. Seja homem trans, mulher trans, viado, não gay, tá? Viado, sapatão, não lésbica, tá? Porque são identidades nossa, né? É igual a Gillette, né? Que não é bi, é Gillette. Né? Então, assim, a gente tinha uma construção de identidades que não foi a forma como a gente colocou. Eu me lembro quando eu, assim que entrei na universidade, como professor, e eu, por ser psicólogo e assistente social, me jogaram para dar uma disciplina de psicanálise e serviço social. Evidente, o que eu vou dar? Vou dar Freud? Não. Né? A disciplina está ali, psicanálise e serviço social. Então eu fui dar Reich, né? Que juntava uma psicanálise, eu fui dar Reich. Então eu dava a função do orgasmo, a revolução sexual da juventude, né? Então eu estimulava um monte de estudante, parecido comigo, porque eu tinha, né? Eu já tinha uns 3, 4 anos de formato, então eu era jovem, então falava do orgasmo do corpo, né? E aí houve um processo que os estudantes, as estudantes, começaram a ter um... Foi ali que o Guilherme Almeida, ele adora falar disso, porque ele fala que eu iniciei todos a turma dele, mas eu não iniciei a turma dele, né? Nem ele, nem ninguém. Eu só fazia o debate, né, da sexualidade, porque ela ainda não é discutida. Eu falo que eu estudo isso há anos, mas ela... Aqui foi mais do que divulgado esse debate. Tanto para a universidade, quanto para fora da universidade, pela Tribuna de Minas. Mas ninguém quer tratar de gênero e sexualidade, particularmente da sexualidade, que isso nos une. Né? Como diz o Preciado, o cu nos une. A gente rompeu a lógica da genitália. A gente está discutindo o que nos une, o que é comum entre nós. Porque nós, enquanto abjetos, temos que enfrentar esse fascismo que nos consome, nos mata, nos aniquila o tempo inteiro. E eu me lembro que aí começou a ter várias pessoas começaram a ter relação com o serviço social, a maioria deve saber, até a maioria é mulher, né? Dos gêneros, né? Feminino, e começou uma relação de casalzinho lésbico, casalzinho de sapatão, casalzinho de lésbico. A diretora da faculdade era uma lésbica, não era militante, mas eu já era um viado militante, né? Eu estou nos anos 87, 88, e eu já tinha uma militância, começando minha militância nos anos 80, começo dos anos 80. E aí ela me convoca ao gabinete. Que nem a Dilma
quando foi pressionada que não ia fazer propaganda de opção sexual, então, eu fui convocado no gabinete, morrendo de medo, né? Naquela época ainda não tinha estágio probatório, porque a Constituição ainda estava no processo, né? A partir de 88, até ela implementar, então demorou. E eu me lembro que ela falou assim, olha só, se você é assumido, o problema é seu, mas você não pode fazer com que isso seja uma turma inteira virilésbica. Que poder, que poder. Eu fiquei assustado com aquilo. Eu falei assim, mas olha só, você acha possível converter toda uma turma? Né? Não, porque você não está dando psicanálise, você fica falando de outras coisas, porque para convencer assim, essas crianças, né? Porque é isso, né? As crianças, né? Nesse papo, você não pode, não sei o quê, a repressão foi tanto. Olha, isso porque eu nem dei Foucault, você imagina, se desse Foucault, eu só estava no rádio. E aí eu fiquei muito impressionado, porque isso, né? Eu sou da geração que a gente pode até transar, mas no quarto. Não pode falar. E é assim a sexualidade como é dita dentro de casa. Ela é medicalizada, ela é domesticada, ela é regularizada. Aí você imagine um corpo que diz assim, bem, esse aqui, eu não quero mais esse corpo, esse gênero, eu vou me transformar, né? Eu vou transitar, Não é possível você viver a sua sexualidade, você imagina o gênero que você quer. E é isso, a gente não tem, eu acho que é bom a gente entender isso de uma vez por todas, que a gente não é livre. Essa sociedade não admite a nossa liberdade de sermos o que quisermos. Entendeu? Seja na ditadura militar, seja no fascismo militar novamente, porque esse governo é militar, mas não da forma de austeridade e de autoritarismo que a gente vivia na ditadura. Mas é a mesma forma, o discurso anti-gênero, anti-LGBT, anti-negro, anti-tudo. Porque isso, você pode até ser, né? Mas assim, em 4 paredes, com a janela pelo menos fechada, com a cortina fechada, né? Então, assim, é isso. Quando você fala não também nesse governo, é um não muito pequeno, né? É um não muito pequeno, que para ele fazer o demônio todo, que o demônio-chefe está lá, é um pulo. Sim, sim. Mas é a velha história do Foucault, né? Não existe uma repressão da sexualidade. Existe uma regularização dela. Você tem que reproduzir o modelo. E a gente não reproduz o modelo. Apesar de muitos homens trans e mulheres trans reproduzirem o modelo heterossexista. Né? Isso também é um debate que a gente faz, porque está aí, é a cultura, é o modelo. Né? Quando a gente fala ser emancipador, não sou monogâmico, quero um amor livre, isso é minha geração. Isso é a minha geração, né? Porque eu sou da geração antes do HIV/AIDS. Vocês são a geração depois do HIV/AIDS. Então, qualquer risco, qualquer prática é risco, né? Eu perdi minha geração toda. Eu até brinco, né? Eu sou a irmã do meio, né? Dandara conheceu a caçula e a mais velha, né? Porque somos 4, as únicas 4 sobreviventes dos anos 80. Eu não tenho amigos para contar, tenho amigos héteros, né? Da juventude, da infância, mas as bichas, os viados, né? Porque eu não sou do tempo que não tinha boate. Você tinha a Turmoquei no Rio de Janeiro, né? Que era né? Depois começa a ter a boate, né? Tanto que ontem a gente estava brincando, eu e Andianara, falando da Laura de Vison, porque ela parece a Laura de Vison, Boêmio Cabaré. Né? Então, assim, eu só querendo colocar essas duas coisas, essa coisa como é que faz a potência em Juiz de Fora, porque vocês são muitos, aí eu e Zezé podemos falar disso, né? Né? Quando a gente fez o credenciamento para fazer o mutirão do processo transexualizador no HU. São mais de 60 homens trans, gente. Cadê os homens trans? Os 60. Isso no cadastro para o mutirão de março de 2020, porque nós estamos em 22, né? E muitas coisas aumentaram, muita gente
foi assumir publicamente, né, um trânsito de gênero. Estou colocando para vocês, né, porque eu mesmo tenho um aluno mestrando, que é o Júlio, que justamente está fazendo o debate sobre transmasculinidade. Então, né, tipo assim, né, esse debate. As mulheres não. As mulheres têm uma organização histórica, né? Também não sei se é necessário vocês se filiarem à IBRAT, mas pensar nisso com relação à Astra, uma organização local que tenha CNPJ, né? Que, né, tipo assim, eu acho que é uma discussão política que vocês têm que fazer, né? Porque eu não sou mais organizado, mas tem que ter organização para determinados enfrentamentos. Não tem como passar liso nessa história, né? Então, assim, e a universidade vai corroborar com isso, do ponto de vista de... Hoje ela destrói, e aí eu concordo com a Bruna Rocha, porque essa gay é estudiosa de transmasculinidade. Tem 2 livros publicados no e-book da editora da universidade sobre transmasculinidade. Né? E é uma pessoa transfóbica, como a maioria dos gays. Como a maioria dos gays, não das bichas dos viados. Que também tem que demarcar isso. A universidade faz isso, mas a universidade também tem Dandara como minha mestranda e o Júlio como meu mestrando. E afirma um lugar de cidadania transexual. Porque todo mundo sabe que ela é travesti e que ele é um homem trans. Né? É assim, como é que a gente, como diz a Butler, como que a gente se aliança? A gente precisa ter estratégia de aliançar. Quantas vezes Bruna liga para mim, a gente conversa para sustentar ela também uma orientação dela na própria psicologia. Eu sou aliado. Eu sou aliado, porque eu não me abaixo a cabeça. Entendeu? Tem que me engolir. Porque eu não sou branca, eu sou macumbeira, eu sou periférica, eu sou cigana, sou carioca e não sou daqui. E enfrentei. Não é à toa que Joana é minha aliada e Juliana Peru, que é minha aliada, de fazer o que a gente faz aqui. Encher isso aqui de LGBTQIAP+, e mostrar a cara. Entendeu? É difícil. Não é mais nessa cidade? Porque não é o Miss Brasil gay que a gente está fazendo aqui. A gente está discutindo política pública. A gente confrontou a prefeitura aqui. A gente está exigindo a implantação do nosso plano municipal LGBT, porque nós todas somos LGBTQI, né? A gente é uma multidão queer. Ou a gente se alia, porque nós somos todas, né, mães trans, em todos os sentidos. A gay não. Porque a gay está no poder também. Ela quer o poder, ela reproduz o poder. Mas se a gente se identifica como monstrãs, né, os queer também são monstrãs, né, o cu nos une, é isso, então vamos à luta. Entendeu? A gente tem que fazer valer isso. O confronto com a prefeitura aqui hoje, exigir que eles prestassem conta do plano. Olha a cara porque não é o centro de referência LGBT, é o sujeito coletivo que a gente representa. Vocês, individualmente, representam um sujeito coletivo. Um sujeito coletivo, é isso. Porque parece que muito tempo não tem um confronto assim. Todos vieram, as 6 secretarias, cada um prestou conta. Eu fiz isso, fiz aquilo. Que é isso que a sociedade, nós, sociedade civil, vamos cobrar. O que você fez? Tem um decreto. O que você fez? A gente não falou assim, né? O que você fez? A gente faz um mise-en-scène diplomático, entendeu? E aí, agora vamos passar, agora, quem é a primeira a falar? Aí tomou a palavra a Luísa, a mulher preta. Eu falei imediatamente, tinha que ser a mulher preta a primeira a falar. Entendeu? Porque é o mesmo que é o espaço contraditório do poder. Ela sabe que ela é a mulher preta, num poder branco, ela teve que fazer a disputa,
Então, assim, a gente vive isso, o tempo inteiro a gente está vivendo disputa. Então, assim, vamos nos aliançar e fazer disputa, porque o poder também é nosso. Eu acho que a resposta é exatamente essa, assim, a Astra é nossa. Nossa força e nossa voz. A Astra é nossa mesmo, assim, ela teve um processo de criação por conta da pandemia, com as mulheres travestis prostitutas, mas ela é das pessoas trans de Juiz de Fora. Ela não é um CNPJ para andar a fazer, não sei o que. É para a gente estar cada vez mais com novos espaços, com novos financiamentos, para poder dar curso de vestibular, para poder atender outros públicos e para fazer com que essas pessoas que a gente tem nessa lista estejam aqui com a gente mesmo. A intenção é essa, né? E trazer outras meninas trans que a gente já está virando referência, né? Principalmente, a Astra está virando referência principalmente para pessoas trans que estão entrando em transição. Elas vêm procurar, né? Vem procurar, eu não aguento mais não ser trans, tem muito tempo que eu já... Né? E aí vem conversar com a gente como essa referência. Eu acho que é isso, todo mundo tem de ter essa referência. Estou muito feliz pelo que a gente fez aqui hoje, que eu acho que é um grande avanço, né? Murilo que se propuseram no primeiro momento, mas todo mundo que está aqui junto com a gente na roda, eu acho que é importante, é histórico, é um momento histórico de Juiz de Fora e da militância tem Juiz de Fora, porque de fato nós sempre fomos invisibilizados e a gente queria superar isso, né, Bruna, também, né? A gente queria fazer exatamente isso, assim, pessoas trans numa roda de conversa falando sobre as nossas invisibilidades, mas ao mesmo tempo sobre a nossa agência política, né? Acho que é isso. Mais alguém, gente? Posso só dar uma adenda? A gente precisa entender. Deixa eu falar sempre. A gente já precisa entender, que eles ganham dinheiro com nossos corpos. Então, então é muito mais fácil eles falarem. O que todo mundo está falando aqui? Falar pela gente. Porque, assim, eles vão fazer a narrativa deles do que a gente. Aí quando vocês, né, a gente em si, pessoas trans, chega nesse lugar, tá? Olha só, deixa eu falar, muito obrigado por esse presente aqui, sendo que agora eu vou falar por mim. Eles piram. Sim. Né? Então, é o mesmo plano, por exemplo, nós, pessoas pretas. Quando a gente, peraí, isso não é pra mim, o que você está fazendo é isso, nossos corpos ainda continuam sendo escravizados. E quando a gente começa a entender, peraí, o que você está fazendo, você continua escravizando meu corpo, eu não quero mais, aí eles mudam a política deles genocida. Então, é entender também que quando vão, por exemplo, eu não vou estar na universidade, mas esses corpos ainda vão continuar sendo falados, referenciados. Mas por quê? Por gente normativa, por pessoas normativas. Então, da onde vem? Eu gosto muito quando a gente fala sobre masculinidade tóxica, que é muito ligado a isso, que vem de um público branco, mas a gente precisa entender que a masculinidade tóxica é uma masculinidade branca. É uma assim, e isso não tem nada a ver com o nosso corpo, porque nós somos pessoas trans. Então, a cultura branca normativa não tem nada a ver com nenhum corpo que esteja aqui. Porque se as pessoas aqui também fossem normativas, elas não iam estar aqui para, não falo nem para entender, mas para também a gente ter não só a interseccionalidade, mas cada um entender a subjetividade do que se trata. Sabe? Então, é entender que eu não vou estar nesse espaço, mas se você também, não vou falar se negar, mas se rejeitar estar nesse espaço, pode ter certeza que vai vir uma pessoa branca ganhar dinheiro em cima do seu corpo, em cima da sua corpo. Então, assim, a gente entender que vai existir, sim, empreendedor, homens trans, pessoas trans, né, empreendedoras. Eu aprendo muito, por exemplo, com a Andréa Brasil, junto com a Passe Trans, eu faço parte até do conselho deles. Quando a gente começa a falar que mesmo sendo uma pessoa, mesmo sendo puta, mesmo sendo acadêmica, e eu estou gerando emprego para mim mesmo e para outras pessoas, as pessoas piram, porque assim, eles são obrigados a estar com nossos corpos nesses lugares. Então, assim, então eu preciso fazer com que isso elimine. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer a educação da base, desde a base. Então, vai tirando nossos direitos. E, na verdade, tirar que direito? Se eu sou cidadão, eu tenho direito igual a você. Então, a gente também tem que ver essas estratégias, que são estratégias que fazem para a gente entender, que é isso? Eu vou
principalmente homens trans, mas eu falo principalmente devido ao nível de pessoas, de homens trans, pessoas transmasculinas, que são levadas ao suicídio, né? Então, quando a gente vai falar de saúde mental, a primeira coisa que a gente faz enquanto homens trans, pessoas transmasculinas, é se afastar. E as meninas, que por sua maioria, que a luta travesti gênero no Brasil são de mulheres travestis pretas, que são pessoas pretas, principalmente a luta transmasculina no Brasil, o protagonismo é preto, tem Guilherme Almeida, tem o Palhano, tem o Leonardo Peçanha, C.K. Lima, então assim, são pessoas pretas, são pessoas de frente. O que nós, enquanto pessoas brancas, aí eu falo todos aqui, qual a nossa responsabilidade com a sociedade? O que a gente está fazendo referente a isso? Aí eu, enquanto uma pessoa, aí eu jogo a responsabilidade para homens trans brancos, enquanto vocês, com a leitura social, eu não gosto da palavra passibilidade, que eu não estou entendendo nada. Na verdade, a leitura social é o que vocês estão lendo, a partir de mim eu não preciso falar sobre. Então, o que nós, com a nossa leitura social, eu não só, eu falo que eu sou homem preto tem pouco tempo, porque é isso, eu me reconheci enquanto uma pessoa preta há pouco tempo e agora estou aprendendo a ser o que é um homem preto. E isso é um outro processo, mas com a nossa leitura branca, o que nós estamos fazendo também nesses espaços, porque é isso, não vou falar de privilégio, mas de acesso. Se eu tenho mais acesso, o que eu estou fazendo também para outras pessoas estarem aqui? E por que a gente sempre deixa as pessoas pretas de frente para o fogo? Eu estou vendo aqui duas lideranças pretas, né, nitidamente. Então, assim, colar junto? Não, peraí, está na minha vez. E esse é o nosso papel enquanto pessoas também transmasculinas, sabe? Era isso. A lei vai ter disparidade, né? É isso. Então, acho que amanhã a gente tem o nosso último dia, né? A gente encerra com duas mesas muito importantes, a questão dos direitos e para falar também da saúde. São mesas, são rodas de conversa. Mas acho que a gente precisa registrar um momento histórico que a gente teve aqui hoje, que eu acho que é um momento que a gente não vai... Não é nem uma questão de deixar morrer, eu acho que a gente só vai juntar e unir cada vez mais pessoas, porque tem muito mais coisas que nos unem do que nos separam. Embora temos as nossas divergências, temos as nossas diferenças, e óbvio que a gente, para militar, não precisa gostar de todo mundo também não, a gente pode só estar no mesmo espaço fazendo a militância. Mas só para resgatar, vou fazer junto. Um final de uma mulher negra da universidade, como dizia Lélia Gonzalez, e o lixo vai falar. Porque são vidas lixadas o tempo inteiro, corpos abjetos, vidas lixadas, é a mesma coisa. Então, assim, o lixo vai falar. Então, assim, se coloquem todos, né? Que a galera vai sair correndo, sai mesmo. Vamos tirar uma foto do mundo.